Bom dia, muito bom dia! Estamos mais um dia ao vivo com o nosso devocional. Sexta-feira, uma semana aí que a gente está encerrando, aprendendo, mergulhando na palavra. Bom dia, pastora Giane, bom dia, Silmara, bom dia! Vamos aí avançando com a nossa leitura Corrida da Vida. Hoje mais um capítulo, mais um devocional. Estamos ainda no bloco da Guerra da Mente. A cada dia o Senhor está esticando, a nossa mentalidade para que a gente venha viver a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Shalom, Éder, shalom para quem foi entrando. Márcia, pastora Camila, shalom. Hoje nós vamos falar do dia 14, página 27 do nosso livro, Silencie as vozes que te param. Hoje a gente vai aprender o poder de silenciar as vozes que tentam nos paralisar. As vozes que muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente acaba ouvindo e centralizando toda a negatividade. Vozes que tentam negociar com o nosso chamado, com o nosso propósito, e isso a gente precisa se atentar. Bom dia, Meire, bom dia, Silvana, shalom. Vamos orar, vamos agradecer ao Pai por esse dia lindo que o Senhor fez, por essa semana vitoriosa, porque nós aprendemos tanto aqui essa semana. Eu tenho certeza que a semana ficou mais leve, que você soube discernir o plano do Senhor para essa semana. E assim nós vamos crescendo e amadurecendo na fé juntas, amém? O tema hoje é bem forte, é um tema da realidade, é um tema pontual para o mundo de hoje, onde as vozes internas, entram em conflito com as vozes externas e a gente deixa de ouvir a verdadeira voz, que é a voz do Senhor, através do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar, eu quero consagrar essa manhã, consagrar este momento, consagrar essa palavra. Aqui tudo é do Pai e Ele tem o controle de todas as coisas. É Ele que conhece seu coração, conhece a sua necessidade. E eu tenho certeza que Ele vai de encontro hoje com você, aliviando as dores da alma, trazendo direcionamento, trazendo paz, a paz que excede todo entendimento. Ele é a paz, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa rocha eterna. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Pai. Bom dia! Pai querido, Pai amado, nós te damos graça, Senhor, nessa manhã. Obrigado porque o Senhor tem sido tão fiel conosco. A tua palavra mesmo diz que quando não somos fiéis, o Senhor permanece fiel. E assim o Senhor tem cumprido nas nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, ansiamos em ouvir a sua voz nessa manhã. Tira de nós, Senhor, toda a preocupação, tudo aquilo que o inimigo tenta roubar, Pai, toda a distração. Espírito Santo, nós queremos estar integralmente na Tua presença. Tira, Senhor, de nós toda a limitação humana, Senhor, toda a barreira, todo o cansaço físico e mental que tenta, Senhor, paralisar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem confiado e planejado para a nossa vida. Espírito Santo, que o Senhor venha trabalhar na nossa mentalidade, que nós venhamos romper para viver o sobrenatural. Nós sabemos que tudo começa na mente, Pai. Que o Senhor venha, então, Pai, fazer com que a gente enxergue de uma forma sobrenatural, que a nossa mente de Cristo esteja estabelecida sobre nós, que nós venhamos viver a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Espírito Santo, Tu és bem-vindo, nós consagramos este momento a Ti, Pai. Aqui tudo é Teu, essa live é Tua, nossa vida é Tua. O Senhor venha nos direcionar, Senhor, para o dia de hoje, nos preparar, nos trazer clareza, nos trazer discernimento. Espírito Santo, obrigado, Pai. Obrigado mais uma vez pelo fôlego de vida, pela Tua misericórdia que nos encontrou nessa manhã. E é por isso que nós estamos aqui de pé, renovada. Espírito Santo, já vai preparando, meu Pai, um final de semana extraordinário. Nós podemos ver, nós podemos profetizar que nós viveremos os melhores dias da nossa vida até então, porque o Senhor tem nos ajudado, nos aperfeiçoado e nos alinhado à Tua vontade. Obrigada, Espírito Santo, fique conosco, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Raquelzinha, shalom, Núbia. Vamos falar então de João, capítulo 27. Vamos abrir aí a Bíblia, você que tem a sua Bíblia, você que está com o seu devocional, abre aí,
capítulo de João 27, João 10, versículo 27. João capítulo 10, versículo 27. Vamos abrir a nossa Bíblia. Dez, 27, diz assim. Eu vou ler um pouquinho antes, tá? Eu vou começar a ler aqui do 22. A festa da dedicação, o povo rejeita Jesus. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus então respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. É esse versículo que nós vamos falar, olha lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Os judeus, mais uma vez, pegam pedras com a intenção de apedrejá-lo, mas Jesus lhe disse: tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? E os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. E a história é longa, gente, mas leiam depois. Esse capítulo 10 inteiro é muito profundo, muito profético isso daqui. Que linda essa mensagem. Mas nós vamos focar aqui sobre a voz que nós estamos ouvindo. E aquele que é ovelha de Cristo, ele conhece. Nós ouvimos a voz e nós seguimos, né? Você ouve a voz e você obedece. Ouvir a voz e colocar em prática e obedecer para seguir. Hoje é a chave. Eu não sei qual voz você tem ouvido. A voz do medo, a voz que tem tentado te paralisar. Shalom Elisa, shalom Érica, shalom Jéssica. Mas o Espírito Santo de Deus trouxe essa palavra porque ele sabe que em um tempo tão pontual como esse há muitas vozes. Há muitas vozes, né? Uma vez eu assisti uma pregação falando sobre as vozes do mundo, e aí tinha um desenho formulando sobre o tema, e era uma moça no salão de beleza. E pensa no salão de beleza, né? Às vezes você tá conversando ali, você não consegue ouvir somente uma voz, porque fica todo mundo falando junto, e o barulho do secador, né? E aí aquela atmosfera daquele ambiente trouxe a nossa vida, a nossa realidade. Em meio a tantas vozes, qual é a voz que você tem ouvido? Né? Qual é a voz que você tem obedecido? Qual é a voz que tem te dado direção? É a voz do Espírito Santo? Ou é as suas vozes internas? Ou é as vozes do amigo, de um colega de trabalho? Não sei. Mas nós precisamos se atentar e ouvir somente uma voz. Vamos para o livro? Depois a gente traz mais questão sobre isso. Nós estamos na página 27. Dia 14, silencie as vozes que te param. Lemos aqui João 10, 27. A reflexão de hoje: as vozes que podem tentar te parar são as vozes dos medos interiores. Lemos recentemente, mesmo com medo ágil, a gente descobriu que o medo é um espírito que tenta nos paralisar. O medo não é de Deus, porque se nós estamos no Senhor, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então o medo é algo que a gente tem que se posicionar, né, espiritualmente falando, e romper e colocar para fora. Então olha lá, as vozes que podem tentar te parar são as vozes dos medos interiores, das dúvidas,
das culpas antigas, das opiniões externas que te desanimam, pressões e expectativa que te afastam do propósito. Tudo isso são vozes externas, né? Vozes externas e internas que tentam negociar com que você negligencie toda a promessa que o Senhor já declarou sobre a sua vida. Mas existe uma só voz, a voz principal, que te guia, que é a voz de Cristo. E como você diferencia, gente, a voz de Cristo com a voz do mundo, a voz interna e a voz externa? Relacionamento, intimidade. Quanto mais tempo você passa com Cristo, você consegue ter a convicção de quem está falando com você. A voz é mansa, é suave, a voz traz paz e traz segurança. Mas isso é um exercício, é um desenvolvimento. É um desenvolvimento diário. Conforme você tem secreto, profundeza com o Pai, você vai discernir que foi certamente Ele que falou. Né? Você vai parar de ficar correndo para lá e para cá, pedindo confirmação de um, confirmação do outro, porque você criou esse desenvolvimento onde você consegue já distinguir. E aí você não tem dúvida, meu Deus, foi meu Pai. O relacionamento faz com que a gente tenha segurança na voz que é do Espírito Santo. Porque no secreto ele revela algo, e aí depois as vozes externas só vêm para certificar aquilo que ele já falou com a gente. Isso é o relacionamento espiritual, isso é a maturidade espiritual. Isso é uma intimidade que nós temos com o Pai. Nós não corremos mais atrás de revelação, porque o Espírito Santo revela fortemente no nosso íntimo, das nossas orações. Então tudo aquilo, os profetas quando vêm entregar algo pra gente, porque existem profetas ainda. Embora a Bíblia relata que no final do tempo se levantarão muitos falsos profetas. Mas você vai distinguir como? Com o seu relacionamento. Porque o profeta ele vai ser usado para confirmar aquilo que o Espírito Santo já falou com você. Agora a pessoa que não tem relacionamento, a pessoa que não tem profundidade na palavra, no conhecimento, não busca essa intimidade com o Pai, ela vai acreditando em tudo, principalmente nos falsos profetas, e isso é um perigo. E aí ela não se movimenta mais pela intimidade que ela tem com o Pai, ela se movimenta atrás de profetas. Agora eu vou na igreja tal porque ali tem revelação. Agora eu vou na outra igreja porque ali tem revelação. Agora eu vou na outra igreja porque tem revelação. Nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos tomar muito cuidado. A grande revelação é aquela que você vai ter no seu quarto. É aquela que ao você dobrar o joelho, o Espírito Santo vai trazer através da palavra, através do ouvir. Quanto mais a gente estuda ali a palavra, mais a gente se certifica. E aí não tem como ter dúvidas. E aí naquela experiência que eu estava passando ali na corrida da vida, porque o livro se trata de uma experiência, né? Embora era uma corrida de rua, era uma meia maratona, mas foi totalmente espiritual essa minha experiência. O Senhor me mostra o que realmente a gente traz para a corrida da vida, porque a nossa vida é uma maratona. Nossa vida não é uma corrida de 100 metros, como eu disse aqui no começo do livro. É uma maratona, é um percurso longo, é um percurso que tem desgaste, é um percurso que tem dor, é um percurso que a gente tenta negociar, a guerra da nossa mente com o que o Espírito Santo diz. E nós precisamos discernir para obedecer rápido. Nós estamos na última geração, nós estamos nos últimos tempos. E a diferença é aquele que responda rápido. Seja rápido em responder, em obedecer, para que a gente venha fluir no Espírito, e viver mesmo os planos que o Senhor tem para nós. E aí eu começo a compartilhar aqui, sobre essas vozes, essas pressões, expectativa que sempre tenta nos afastar do propósito. Aí eu falo no livro, mas existe uma só voz, a voz principal que te guia, que é a voz de Cristo. Eu tentei então, em algum momento, naquele momento que eu estava ali, praticando, fazendo a maratona, em meio ao percurso, não dar atenção para nenhuma voz, somente para essa voz que me trazia direção, que me trazia paz e convicção da minha verdadeira e real identidade. É para essa voz que você tem que se atentar. Muitas vezes é tanta informação, é tanta gente falando, às vezes acontece algo na sua vida e aí vem um monte de gente querendo te ensinar, querendo falar o que você tem que fazer. É tempo de silenciar. Se trancar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto e falar: Senhor, eu quero a revelação
certeira, eu sei que vem de ti. O Senhor sabe de todas as coisas. Muita gente às vezes vem até tentando ajudar, tentando clarear, tentando trazer, né, uma solução ali para o problema, mas eu sou dependente da sua voz. Eu só vou dar o próximo passo quando eu sentir paz e a direção através da sua voz. Nós precisamos discernir isso. Finalzinho aqui do livro. Nada fazia sentido naquele momento, somente obedecer a voz daquele que me colocou ali naquele lugar, que me colocou na pista para me ensinar o real da vida, que é uma maratona. Quando a gente entende, discerne a voz que a gente cria o foco. Aí o barulho tá do lado direito, o barulho tá do lado esquerdo, o barulho tá na frente, tá todo mundo falando, mas você tá focada, sendo direcionado. Porque como falou em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, elas me seguem. Se você conhece a voz do Senhor, Ele te conhece, Ele fala claro. Muitas vezes, gente, Ele fala em um rótulo de um perfume, de um shampoo. Não seja dispersa, o Espírito Santo fala a todo momento. Ontem eu compartilhei aqui um pouquinho com vocês sobre a restauração de um date que eu fui fazer. O quanto o Espírito Santo falou sobre vidas restauradas e o processo da restauração, o quanto tem que cavar lá no fundo, limpar para poder restaurar por completo. E aí hoje eu descobri que eu tenho uma sala de oração hoje às 22 horas na Amigas da Sala, e a palavra é o que, gente? Restauração. Olha só, e ontem eu tava, meu Deus tá falando tanto comigo com essa palavra. Vou preparar hoje uma palavra à tarde para estar ministrando ali. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai revelar. Então, o Espírito Santo fala com a gente a todo tempo. Tava lá no dentista, o Espírito Santo tava falando. Às vezes você tá no mercado, está na fila da padaria, não sei onde você tá. O Espírito Santo tá ministrando. Às vezes ele vai apontar alguém para você falar que Jesus a ama, para você dar um abraço, para você, não sei. Mas a todo tempo o Espírito Santo de Deus fala com a gente. O problema é que o barulho do mundo tá muito forte. E a gente não tem se atentado a ouvir a voz do Senhor. Tem causado dúvida, e como fala aqui, ó, as vozes que tentam nos paralisar é as vozes do medo dos interiores, das dúvidas, das culpas antigas. Parece que essa voz é mais fácil da gente ouvir, né? Tipo, você não vai conseguir, para, isso não é pra você. Gente, parece que essa a gente tem mais facilidade de ouvir. As opiniões externas, tem sempre aquela opinião que vai te desanimar, que vai querer parar o seu propósito. Sempre vai ter alguém querendo te sinalizar que você está errado. Mas quando você reconhece a voz do Senhor, você fala, eu sei quem falou comigo, e é por isso que eu vou ficar aqui, paradinho. Eu sei qual é o meu propósito. E é isso que nós estamos falando, sobre a voz que nós precisamos ouvir. A declaração aqui do livro, eu ouço a voz do meu pastor, fale e declare. Quando eu tiver muitas vozes, fala, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Eu sou ovelha tua, eu preciso ouvir a sua voz, se atentar somente à sua voz. A oração, Pai, me ensina a obedecer a sua voz, me ensina, Pai. Mesmo que às vezes eu não entenda, porque às vezes a gente fica ali, né, deixando a dúvida e a incredulidade entrar no nosso coração. A gente fica com medo de prosseguir. Então às vezes o Senhor já certificou mais de uma vez, você não precisa ter medo, vamos lá. Mesmo que você não está entendendo, às vezes você tem que dar o próximo passo para você começar a entender e começar a clarear. É o passo de fé. A fé é as coisas que a gente não vê, mas a gente crê. A ação que nós vamos fazer para praticar a ouvir a voz do Senhor. Afaste-se hoje de más influências negativas. Se afasta. Sabe? Aquela pessoa que sempre traz informação negativa. Sempre quando você vai compartilhar algo bom, ela vem com negativo para poder te diminuir. Se afaste desse tipo de comunicação que você sabe que vai te paralisar. Muda de assunto, né? Vai para outro canto. Nós sabemos que a nossa guerra não é contra a pessoa, contra a carne humana, é contra principados e potestades que usa as pessoas para paralisar o nosso propósito. Então o inimigo, ele não vai desistir. Ele vai enviar pessoas querendo jogar um balde de água fria. Às vezes você está com aquela convicção, nossa, o Senhor falou fortemente comigo, Ele me deu a direção. E aí a pessoa já vem, será que é o Senhor mesmo que falou? Você tem que ter certeza disso, será? Aí vai colocando um monte de dúvida na sua cabeça.
E aí você vai absorvendo aquela informação. Primeiramente, você tem que olhar para a vida daquela pessoa. Meu, ela tem autoridade para falar isso? Deixa eu ver o nível de espiritualidade que ela tá. Qual é o nível dessa área que o Senhor tá me revelando que ela tá? Se realmente ela tá no nível, peraí, eu posso até ouvir, discernir e orar para que o Espírito Santo venha confirmar. Mas às vezes a gente dá ouvido para pessoas que não têm autoridade nenhuma naquilo que a gente está precisando. Eu vou dar um exemplo. Às vezes você tá com o seu casamento ali em conflito, aí você vai abrir o seu coração para uma amiga que é solteira. Gente, se ela não tiver discernimento, estiver alinhada no mesmo propósito, a primeira coisa que ela vai falar, larga desse marido. Larga disso daí não é bom pra você não. Isso em todas as áreas, tá? Às vezes você tá passando ali por um processo, né, financeiro, não sei. Aí você vai abrir o jogo, você vai abrir seu coração pra uma pessoa que vive enrolado nas finanças. Que não tem disciplina, não dizima, não, sabe, não tem propósito. Você tá conseguindo entender? Não é que né? Às vezes tem a voz ali de uma pessoa que foi enviada do Espírito Santo de Deus, que veio para confirmar algo. E aí não é isso que eu tô falando, você não vai ouvir ninguém. Não, mas você tem que se atentar. A primeira voz é a voz do Espírito Santo. E aí quando Deus envia pessoas para confirmar aquilo que Ele já falou no nosso coração, a gente precisa alinhar aquela pessoa. Senhor, será que ela tem, né, autoridade nisso que ela está falando? Será que ela tem clareza? Eu não estou falando na corrida do dia a dia, porque às vezes pode acontecer, porque Deus usa o que Ele quer, Ele usa uma mula, enfim. Mas eu estou falando em algo certeiro, algo mais profético, algo mais profundo. Algo que realmente, às vezes você está ali compartilhando e você vê que não faz mais sentido. É momento de você se calar e abrir o seu coração ao Pai e ouvir somente aquela voz. Porque você está ouvindo tantas vozes que está entrando em conflito. É muito real, é muito real. E é isso que a gente vai falar. Esse capítulo 14 dessa jornada da corrida da vida vem falar mesmo que nós precisamos silenciar de uma vez por todas essa voz que tenta nos paralisar. Então, na verdade, a gente entende que se a gente está paralisado é porque a gente está dando ouvido à voz errada, às vozes erradas. Nós vivemos aí num mundo cheio de informação. Todo mundo quer falar. É opinião, é opressão. Mas nem todas as vozes que ouvimos são boas. São as vozes direcionadas do Pai. As vozes negativas, ela vem para desencorajar, para nos tirar, roubar a força, tirar a direção. Vem nos dizer que nós não somos capazes, que a gente não vai conseguir. Essas vozes é que tentam nos paralisar. Por isso que João 27 diz que Jesus nos ensina que as suas ovelhas vai ouvir a voz de Jesus, Espírito Santo de Deus. Nós vamos ouvir a voz, discernir. Ele quer que nós ouçamos a sua voz acima de todas e qualquer outras vozes do mundo. Mas o primeiro passo é silenciar as vozes que nos param. É identificar ali quais as vozes que realmente estão influenciando a nossa vida. Puxa, para quem que eu tenho dado ouvido tanto esse tempo e eu não tenho saído do lugar? Muitas vezes essas vozes são externas, nem sempre é interna ali, né? Você com você mesmo às vezes é externo. E as internas também, nós precisamos discernir. Porque muitas vezes a gente alimenta ali as vozes do medo, da dúvida, da insegurança. Mas a gente vai aprender. A gente vai aprender a discernir, a identificar e calar essas vozes que a gente tem ouvido e ouvir somente a voz do Pai, que é a única que é capaz de conduzir o propósito que Ele tem. Quem está falando com você? A voz de Jesus, ela é diferente. Lembra que eu falei que ela é mansa, ela traz paz, ela traz segurança. Ele nos chama pelo nome, nos conhece profundamente, tem palavras de vida e direção. Ali muitas vezes a voz do mundo, as vozes do medo, até as vozes da autocrítica, nós falamos ontem sobre autocrítica, tenta tomar lugar, o lugar de Deus, o lugar da voz de Deus. Mas só uma voz que pode nos guiar, é só uma voz que a gente tem que se atentar, a verdadeira voz, para seguir em frente, a voz do Espírito Santo. Vamos falar sobre as vozes externas. As vozes externas é a pressão do mundo, a pressão das outras pessoas. Nós vivemos então em uma sociedade onde o que os outros pensam e dizem pode nos afetar profundamente.
Se você não tiver um relacionamento com Deus, qualquer pessoa que dizer, que te direcionar e você acatar, pode trazer problemas, pode afetar o seu futuro. Por isso que nós precisamos ter maturidade para discernir. Porque nem todas as vozes que estão ao nosso redor é uma voz direcionada, né, à voz divina, a voz do Espírito Santo de Deus. Deus nos chama a não nos conformarmos com esse mundo. Nós falamos sobre Romanos 12:2. Para isso a gente precisa ouvir a voz do Senhor. Para Ele vai dizer para onde que nós devemos ir, para onde nós devemos ficar, qual é a hora de falar, qual é a hora de calar. E debaixo dessa obediência a gente começa a calar as outras vozes e permanece só a voz dele. Calar aí as vozes internas. Qual é as vozes internas, gente? As vozes do medo, as vozes da dúvida, da autocrítica. Nós precisamos silenciar isso dentro de nós. Porque a voz do Pai, a voz de Deus, ela vai trazer paz, vai trazer direção, vai trazer coragem. Às vezes você vai ouvir uma voz do Senhor pela manhã, através da palavra do Espírito Santo de Deus. Às vezes você acorda tão mochinha, daqui a pouco você faz o seu devocional e fala, uau, hoje é sexta-feira, olha o que o Senhor trouxe. Ele confirmou algo no meu coração, eu vou ir, vou cumprir, vou obedecer. Então é dia de silenciarmos as vozes do medo, da insegurança, da incredulidade. Hoje é dia de falar, aqui você não tem espaço não. Voz que tenta paralisar. E pra gente discernir tudo isso, a chave para ouvir a voz de Deus não tem outro, a não ser intimidade com Ele, relacionamento com Ele. Assim você vai reconhecer. Precisamos cultivar essa intimidade com Ele. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós meditarmos na palavra, nós estamos abertos à sua presença, mais nós vamos conseguir identificar a voz do Senhor. A voz de Deus nunca será confusa, vai ser sempre clara, cheia de amor, na medida que cultivarmos a intimidade. Aprender a distinguir, né? Conforme você vai caminhando ali na intimidade com o Pai, você aprende a distinguir entre a voz de Deus e a voz que tenta desviar o plano de Deus para sua vida. Não importa o que vai vir falar, você tem a convicção de que foi o Senhor que falou com você. Eu já ouvi pessoas falarem, pastora, por que você fala? Todo dia você lê o livro lá, você não cansa, deixa isso para lá, qual que será a resposta, por que você continua, enfim, todo dia a mesma coisa. Mas eu sei quem falou comigo. E se um dia eu deixar de fazer as leituras aqui, vocês podem ter certeza que foi o Espírito Santo. Eu ouvi a voz do Espírito Santo. Opa, encerra esse ciclo, eu tenho outra coisa para você fazer. Não é as vozes do mundo que vai fazer eu parar. Não é as vozes do mundo. Eu sei quem me chamou para poder estar aqui todos os dias desenvolvendo o nosso devocional. Você entende? Então às vezes você está direcionada porque o próprio Espírito Santo colocou vigor, te trouxe entendimento. Às vezes você não sabe nem porquê, mas você está aqui todos os dias. E as vozes externas falam, mas por que você está fazendo isso? Qual a intenção de tudo isso? E às vezes você não tem resposta, não sei, mas o Senhor mandou fazer, eu vou fazer. Essa é a clareza e a certeza de obedecer, a ovelha que ouve a voz do seu pastor. O pastor é Cristo, é Deus na nossa vida. É ouvir, certificar e ter a certeza. E quando a pessoa vier falar, muitas vezes você não vai ter resposta para ela, eu não sei. Eu só estou obedecendo. Quantas vezes eu fiz isso na minha vida? Tem circunstâncias e tem momentos que eu não sei porque eu estou fazendo, mas o Senhor falou, faz. Fui lá e fiz. O Espírito Santo, ele é tão claro. Às vezes eu compro, o Espírito Santo fala muito em presentear, e às vezes eu compro, né? O Senhor me mostra assim claramente. Esses dias o Senhor pediu para que eu comprasse um relógio para uma pessoa. E eu falei, meu Deus, um relógio. E aí ele me levou há um tempo atrás que eu tinha ganho um relógio, que era realmente uma nova estação. Naquela época eu não tinha direcionamento, discernimento para aquilo. E aí o Senhor me mostrou claramente, quando eu ganhei aquele relógio, o que aconteceu depois que eu ganhei aquele relógio. Que minha vida teve um start, teve um novo tempo. E o Senhor falou, compre um relógio. E eu comprei o relógio. E aí eu falei, meu Deus, qual é o momento certo? Será que não é, né? Eu fiquei ali tentando ter clareza. E o Espírito Santo falou, compre e dá, só dá, não precisa falar nada. E aí quando eu fui presentear a pessoa com o relógio,
A pessoa se emocionou e falou, meu Deus, eu pedi para Deus hoje uma resposta. E há tempos eu tenho recebido profecias sobre relógio, e esse relógio foi muito pontual, para agora foi muito profético na minha vida. Então quando você ouve a voz do Senhor, e você age, responde logo, você entra em uma outra atmosfera. Você não tem dúvida, você fica, será que é meu sentimento? Será? Não, você não tem dúvida. E o Senhor, Ele traz clareza. Fala, é isso, a pessoa precisava disso, para entender que ela está no caminho certo, que está na direção. Seja atenta, não se disperse. Em meio ao barulho, silencie as vozes do barulho externo. Fala, Senhor, eu anseio em ouvir somente a sua voz. Quando eu tiver dúvida, Senhor, me ajude a calar todas as vozes que estão ao redor, porque eu quero obedecer somente a sua voz. É isso, gente. É isso. As vozes que nos paralisam hoje chegou ao fim. Nós vamos praticar ali o silêncio das vozes que nos param. Nós vamos identificar de uma vez por todas as vozes erradas e vamos substituir pelas verdades do Pai. Quando vier uma voz mentirosa ali, vai na palavra de Deus e o Senhor vai certificar que toda aquela voz lá é voz de medo, é voz de incredulidade, é voz querendo te paralisar. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Pai. Selar essa semana, uma semana de vitória, uma semana de milagre, um final de semana extraordinário. Não tenho dúvida que você vai ter um final de semana extraordinário agora ouvindo a voz do Pai. Se você tem essa dificuldade, se você tinha essa dificuldade, você vai treinar, você vai criar profundidade e você vai discernir, você vai testemunhar. Nossa, hoje eu consigo ouvir a voz do Senhor sem dúvida. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida. Porque as ovelhas do Senhor ouvem a voz do Pai. Amém? Feche seus olhos, vamos declarar a bênção sobre o nosso final de semana, sobre essa palavra. Tenho certeza que o Espírito Santo falou com você hoje. O inimigo não tem mais poder sobre a sua mente, sobre a voz que você está ouvindo. Hoje ele vai trazer clareza da verdadeira voz, e você vai obedecer. E conforme você vai praticando, você vai criando convicção e a certeza que você está andando no caminho e ouvindo a voz certa. É um exercício diário que nós vamos fazer, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por este devocional, por este dia lindo, pela tua presença real e constante aqui em nosso meio, por nos alinhar a ouvir a sua voz. Obrigado, Senhor, por ensinar a gente silenciar as vozes que estão ao nosso redor. Sim, Espírito Santo, nós vamos orar para que o Senhor nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, nessa jornada, nessa corrida da vida, a silenciar as vozes erradas e apenas ouvir o que o Senhor tem para nós. Senhor, obrigado por nos chamar pelo nome, nos conhecer profundamente. Sim, Espírito Santo, hoje nós pedimos que nos ajude a silenciar, Senhor. Nos ajude essas vozes que têm feito com que a gente entre em conflito às tuas promessas. Todas essas vozes que tentam nos paralisar, nós silenciamos elas agora, em nome de Jesus. Sejam as vozes externas, sejam as vozes internas. Nós profetizamos, Pai, que essas vozes serão silenciadas para a honra e glória do Senhor Jesus. Que nós possamos ouvir com clareza aquilo que o Senhor quer, com que a gente discerne para o tempo de hoje. Que a sua voz nos guie, nos leve ao propósito que o Senhor tem para nós. Nos dê coragem, papai, através da sua voz a seguir em frente, a rompermos com as nossas limitações. Espírito Santo, nós ansiamos te ouvir, Pai, somente ouvir a sua voz. Que nós sejamos rápidas em responder, que nós sejamos rápidas em obedecer. Sim, Espírito Santo, que a gente venha buscar na profundeza da intimidade o reconhecimento da sua voz no dia de hoje. Nós declaramos e profetizamos um final de semana extraordinário de milagres e de bênçãos sem fim, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe, vive o melhor final de semana da sua vida, né? Nós fazemos a live de segunda a sexta, então nós retornamos na segunda-feira às 6:30 da manhã. Nós temos outro tema na segunda-feira. Olha o tema da segunda: não negocie com a sua desistência. Não negocie com a sua desistência. Não pare no meio do caminho. Segunda-feira nós estamos juntos, então
Viva a melhor sexta-feira da sua vida, em nome de Jesus. Fique com Deus, compartilhe essa live com quem você sabe que tem ouvido tantas vozes e não está ouvindo a voz do Senhor. Ajuda essa pessoa a desenvolver o exercício, com a prática, a ouvir a voz certa, que é a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Seja aí uma bênção na vida de cada um. Que Deus abençoe. Final de semana extraordinário. Segunda-feira nós estamos juntinhos às 6:30 da manhã. Te espero até segunda. Shalom, shalom.